Bom dia, meu amigo e minha amiga. Que bom iniciarmos mais uma manhã na presença de Deus. Convide você também, o Espírito Santo, para estar contigo nesse dia. Ele vai transformar o seu dia de um dia comum em um dia extraordinário. Deus vai te dar sabedoria, Deus vai te dar luz, Deus vai te dar entendimento para fazer as melhores escolhas. Sim, o tempo todo temos escolhas. Tem coisas que nós fazemos no piloto automático, que o Espírito Santo vai nos lembrar que podemos fazer e viver de um modo melhor, de um modo mais digno, mais elevado, e vamos começar a desfrutar da boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Eu desejo que o seu dia seja inspirado e guiado pelo Espírito Santo. Estamos lendo o livro de Atos, capítulo 13, hoje no versículo 4 em diante. Fala do início da primeira viagem missionária de Saulo e Barnabé. Saulo, que também é chamado de Paulo, é o apóstolo Paulo. Aqui fala da primeira viagem missionária deles. Na primeira cidade aonde eles chegaram, o texto diz o seguinte: enviados, portanto, pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Chegados a Salamina, que era uma cidade, anunciavam a palavra de Deus nas sinagogas dos judeus. E tinham também João como seu auxiliar. Havendo atravessado toda a ilha até Pafos, encontraram certo judeu, mágico, falso profeta, e de nome Bar-Jesus, o qual estava com o procônsul Paulo Sérgio, que era um homem inteligente. E este, o procônsul, tendo chamado Barnabé e Saulo, se esforçava para ouvir a palavra de Deus. Mas o mágico Elimas opunha-se a eles, procurando afastar da fé o próprio procônsul. Todavia, Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, fixando nele os olhos, disse: ó filho do diabo, cheio de todo engano e de toda malícia, inimigo de toda justiça, por acaso não cessarás de perverter os retos caminhos do Senhor? Pois agora, eis que aí está sobre ti a mão do Senhor, e ficarás cego, não vendo o sol, por algum tempo. No mesmo instante caiu sobre ele névoa e escuridão, e andando em roda, procurava quem o guiasse pela mão. Então o procônsul, vendo o que havia acontecido, creu, maravilhado com a doutrina do Senhor. Queridos, esta narrativa da história da igreja nos traz à tona uma realidade. Existem forças espirituais das trevas tentando impedir as pessoas de conhecerem a Deus. Existem forças malignas que promovem a falsa religião, que promove a falsa magia. São pessoas que, como disse Paulo aqui, são filhos do diabo e tentam perverter o caminho do Senhor. Pessoas que estão enganando as outras e levando pessoas para um caminho de trevas. Sabe, quando Saulo diz que a mão de Deus pesava sobre este homem e ele iria ficar cego, o que isso lhe faz lembrar? Não faz lembrar o início da própria história de Saulo?
Saulo era também um perseguidor. Esse Saulo, também chamado Paulo, era um perseguidor da igreja. E um dia a mão do Senhor pesou sobre ele. E ele ficou cego por alguns dias até que ele se arrependeu. E então recebeu Jesus no seu coração. E então ele foi curado, voltou a ver, foi batizado e se transformou em um novo homem. Assim também esta palavra de Saulo não era para destruir a vida deste homem, mas sim para corrigi-lo. Quem sabe nesta cegueira ele poderia também se converter. É interessante também que o procônsul Paulo Sérgio, que estava tentando ouvir a palavra e estava sendo enganado por esse falso profeta, quando ele vê as palavras de Paulo e a ação de Deus por meio da boca do profeta, do homem de Deus que era Paulo, vendo que as palavras dele não eram apenas palavras, mas eram poder de Deus, diz que ele ficou maravilhado. É interessante que nós cristãos, nós não temos apenas uma palavra para ensinar, nós temos também uma autoridade sobre nós. E o que Paulo fez aqui foi usar a autoridade do nome de Jesus e repreender as trevas, repreender o mal. Ele usou da autoridade que Jesus lhe deu. Assim eu e você também, quando nós vemos no dia a dia que coisas das trevas nos cercam, que o mal nos cerca, que o inimigo nos cerca, podemos tomar autoridade e mandar embora, e mandar que se cale, e mandar que saia pelo nome de Jesus. Pode ser aquela voz que fala na sua mente com mentiras, ou pode ser o inimigo usando alguém. Você tem o nome poderoso de Jesus para orar e repreender as trevas. E é interessante uma coisa, quando nós estamos cheios de Deus e nós oramos em o nome de Jesus, nós percebemos que as trevas, elas são obrigadas a obedecer, recuar, sair. Não há uma luta entre a luz e as trevas. Quando a luz chega, as trevas acabam. Quero dizer para você, meu amigo, minha amiga, não tema o mal, não tema as trevas. Mais poderoso é aquele que está com você. Mais poderoso é aquele que morreu e ressuscitou e que está sentado à direita de Deus, o Pai Todo-Poderoso. Mais poderoso é aquele que tem o nome sobre todo nome, a saber, Jesus Cristo, o Filho de Deus. E se você está em comunhão com Ele, você tem a autoridade do nome dEle. Use essa autoridade. Use para abençoar sua casa. Use para abençoar seus filhos. Use, orando pelos seus colegas de trabalho. Use abençoando pessoas, mas também use mandando embora todo o mal quando é necessário. Amém? Querido Deus e Pai, oramos nesse dia agradecendo que o Senhor sempre está conosco. Agradecendo que a Tua luz brilha no meio das trevas e que não precisamos temer nada. Eu quero hoje pedir pela vida desse amigo que nos ouve, desta amiga. Quem sabe, Senhor, pessoas inclusive que estão na dúvida sobre a Tua verdade, sobre qual caminho seguir. Eu quero pedir agora, Espírito Santo, inunda o coração deste amigo, desta amiga e mostra o caminho reto, o caminho de Deus, o caminho de Jesus Cristo, para que esta pessoa possa, tomando a decisão, andar contigo todos os dias. Ó Senhor, se alguém aqui está sendo enganado por forças malignas, abre os olhos desta pessoa agora. Ó Senhor, aos teus filhos que estão sob ataque, dá-lhes a autoridade do nome de Jesus para repreender as trevas. Ó Senhor, eu peço hoje, enche-nos com o teu Espírito, guia os nossos passos, seja conosco, Senhor. Nós dependemos, precisamos de Ti, Pai. É o que pedimos, Senhor, nesse dia, em nome de Jesus. Amém e amém.
Deus abençoe você, meu amigo e minha amiga. Amanhã estaremos juntos em mais um devocional. Compartilhe para que mais pessoas possam aprender de Deus e ser transformadas pela sua palavra.